Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, nesta quarta-feira, segunda edição. E nela você vai acompanhar, você que está nos acompanhando, né? Tendo a programação do Canal do Boi aqui pela nossa emissora, também pela internet e pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos, é um prazer estar contigo agora para levar informações que são importantes para o seu negócio. E nessa edição eu vou falar de temas importantes para a agricultura e para a pecuária. Atenção pecuarista, atenção pecuária do Brasil. Eu tenho falado diariamente aqui a respeito esses casos, né, de peste suína africana lá na China e como que isso vai ser bom para o complexo carnes e complexo pode ser também uma oportunidade para o complexo soja e milho aqui no Brasil. Mas eu vou dizer para você o seguinte, já é bom para a indústria frigorífica brasileira. A indústria frigorífica já está ganhando e ganhando muito. E aí eu vou conversar com o pecuarista brasileiro a respeito de como que isso pode beneficiar e por que a arroba do boi gordo tem que subir no Brasil. Você vai saber também durante essa edição, no levantamento da Datagro, que as exportações brasileiras do complexo soja vão ter uma redução expressiva. 20%, pelo menos 23% no volume e também redução em torno do faturamento das tradings que trabalham com exportação no país. Nessa edição do Agricultura BR, falo também a respeito da colheita do café, de acordo com o CPEA, já começou em diversas áreas pelo país. E vou explicar também por que soja derreteu na Bolsa de Chicago nesta última terça-feira e por que há uma tendência de continuar caindo. É o que você acompanha a partir de agora no Agricultura BR. E as exportações brasileiras do complexo soja, considerando grãos, considerando farelo e óleo de soja, deve atingir um volume pouco abaixo de 84 milhões de toneladas no ano de 2019. É uma cifra ou um volume menor em cerca de 17% frente aos 102 milhões de toneladas que foram exportados no ano de 2018, de acordo com o Datagro. Você vai acompanhar a partir de agora as informações, primeiro o total, considerando grãos, considerando farelo e óleo e o impacto que ele tem, e depois nós vamos mostrar separadamente o que isso representa no volume e também no faturamento das tradings. Acompanhe comigo, está na tela aqui, volume de 83.950.000 toneladas que devem ser exportadas. É soja em grão, em farelo e óleo, por isso que está esse volume aqui. Queda de 17,8% frente aos 102.178.000 toneladas. Essa é a consideração que a Datagro faz em torno desse número. Vou falar agora a respeito do que acontece com os itens do complexo soja separadamente. E olha, se no ano passado as exportações brasileiras de soja deram ali em torno de 84 milhões de toneladas, Datagro aguarda algo na casa de 68 milhões e 500 mil toneladas para a exportação desse ano. E há uma forte queda prevista para óleo de soja. O óleo de soja cai e cai de uma maneira muito firme. Veja comigo agora na tela como é que está esse cenário desenhado. Grãos de soja vindo para 68 milhões e 500 mil toneladas, recuo de 18,3% frente àquilo que tinha sido embarcado no último ano. Já o farelo de soja, 15 milhões de toneladas, recuo de 11,2% para o ano de 2019, comparado a 2018. Óleo de soja, vejam amigos como o óleo cai, 450 mil toneladas apenas, cai, recua 68,2% de acordo com o Datagro. Estou falando aqui sobre os volumes. E antes de falar a respeito da receita ou faturamento das tradings que operam com as exportações do complexo soja, eu comento um pouco a respeito do porquê que você vai ver números bem abaixo daquilo que tinha sido registrado em 2018. Primeiro, que a expressão em volume, como você viu, é menor mesmo, né? Está menor. E isso já faria com que, se tivessem os mesmos valores, os mesmos preços praticados no último ano, que se tivesse essa situação. Mas não é só isso. O volume é menor,
e o preço dos produtos, da soja em grão, do farelo de soja e do óleo, também são menores. Visto isso, você acompanha comigo agora na tela os dados que foram apresentados por Datagro na tarde desta última terça-feira. Veja aqui conosco, aqui ficou bastante dado na tela. Olha só, total de faturamento, 31 bilhões 285 milhões de dólares, queda de 23,8%. Soja em grãos, 25 bilhões 345 milhões de dólares, queda de 23,9%. Farelo, 5 bilhões 625 milhões de dólares, recuo de 16,1%. Óleo de soja com faturamento de apenas 315 milhões, recuo de 69,4%. Esse destaque foi feito pelo França Júnior, que é o analista-chefe da área de grãos de Datagro, dizendo, complementando essa informação, de que volumes menores e preços internacionais também mais baixos. E você vai acompanhar uma entrevista agora que foi feita com uma importante representante de uma corretora brasileira, e ela comenta os efeitos de mercado e o entendimento que ela tem sobre o mercado da soja internacional e também sobre as exportações brasileiras. A entrevista foi realizada por Walter Pulga Júnior. Andréia, muito obrigado por ter vindo, é um prazer recebê-la aqui. Você, aliás, é diretora comercial de uma corretora que faz parte aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias, né? E atua orientando clientes em gestão, notadamente com soja. E já que você acompanha lá do Paraná o que ocorre com boa parte dos seus clientes que atuam com soja, eu pergunto, essa discussão entre Estados Unidos e China, que provocou aqui uma procura na soja brasileira, mudou muito a vida dos seus clientes? De maneira geral, sim, positivamente. E não mudou só de um cliente que vem do Paraná ou do Mato Grosso, mudou nacionalmente. Se pararmos para pensar, temos um ano já de discussões entre Estados Unidos e China, tudo começou com aço e alumínio. E nesse um ano e um mês, o brasileiro foi extremamente beneficiado. Entre outros, por isso, causou alta dos prêmios e o dólar, a moeda brasileira se desvalorizou e o brasileiro, eu sempre digo nas conversas com os produtores, o brasileiro surfou uma excelente onda e continua surfando. Agora estamos às vésperas aí de um acordo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também as autoridades chinesas admitem um acordo em breve, né? O Donald Trump fala em 4 semanas. Eu pergunto, essa boa fase para quem trabalha com grãos no Brasil, notadamente no caso da soja, pode mudar com esse acordo saindo entre China e Estados Unidos? Você me permite fazer um parênteses antes de responder a tua pergunta? Quando Trump, o presidente, fala que em 4 semanas eles estarão prontos, se você voltar 2 dias atrás, ele dizia que já estava muito próximo de um acordo e 90% já redesenhado. Mas a gente vem alertando que questões com direito de marcas, patentes, propriedade intelectual, que são o calcanhar de Aquiles desse processo. Então, 4 semanas eu acho que seria muito otimismo. Alguns grandes analistas projetam para junho, final de junho, começo de julho. Ainda existem muitas demandas nesses pontos que eu te comentei. Ou seja, não há ainda um acordo tão fácil como a princípio possa parecer. Se a gente voltar lá atrás, em março, quando tudo começou, que prospectavam que em maio, junho já haveria um entendimento, daí julho, daí agosto, e o produtor americano já tinha plantado lá atrás, e aquele estresse foi aumentando, nós chegamos em abril, temos 13 meses de impasse.
Então, um entendimento, o presidente Trump está sendo muito bombardeado, o agricultor americano faz um lobby muito forte, eles são muito unidos, então ele está tendo um trabalho muito árduo. E tanto ele adora uma rede social muito famosa, né? E ele está fazendo o trabalho dele, mostrando para os produtores que ele está trabalhando, mas não me parece muito fácil, não. Bom, se esse acordo não sai, então a perspectiva para o produtor brasileiro ainda é de durar, essa onda positiva dura mais um tempo. Claro que os prêmios no Brasil cederam. Nós tivemos a entrada da safra brasileira, mas eu ainda acho que existem boas oportunidades. Na Labora, a gente já vinha recomendando há muito tempo que o produtor, que a cerealista, que a cooperativa, que as revendas fizessem venda de soja com Chicago e prêmio em aberto, fixassem o prêmio e deixassem uma trava cambial. E a gente ainda continua orientando. Num desfecho positivo desse acordo, seria muito, mas muito factível que os prêmios caiam. E se realmente esse acordo sair, os prêmios cedem e podem até ficar negativos. A gente tem que falar o que pode acontecer. Eu não estou dizendo que o acordo sai em 2, 3 ou 4 semanas. Existe uma expectativa que saia. E se realmente sair, o produtor brasileiro vai ser preterido. O produtor brasileiro, o produtor argentino. Porque a China vai prestigiar o produtor norte-americano. Bom, e de olho na informação, porque o acordo entre a China e Estados Unidos, para você que trabalha com soja, a Andréa deixou claro aqui, é uma preocupação. Esse acordo saindo rapidamente, os prêmios pagos ao produtor devem ceder. Se o acordo demorar, ainda teremos mais uma onda positiva por algum tempo. De olho na informação. Obrigado, Andréa. Obrigada. É com vocês. Tá aí o Pulga com a Andréa, colocando ali posições importantes a respeito do entendimento dela desse mercado. Algumas questões são importantes a respeito do como que vem sendo comercializada a soja aqui no Brasil, principalmente no Porto. Principalmente quando consideramos que os valores dos prêmios eles já caíram, né? Já derreteram já há algum tempo. O que nós temos hoje de pressão sobre valor de soja, principalmente, nós podemos considerar, porque o câmbio vem numa situação que é favorável ao produtor brasileiro, a grande questão hoje é soja em Chicago. Porque como você tem o momento de colheita no Brasil, a saída de soja dos campos, então é natural que os prêmios estejam mais baixos, ainda mais com uma volta parcial dos Estados Unidos ao mercado. Então, o grande problema, pelo menos que nós temos visto e conversado com alguns analistas, inclusive o França Júnior, é soja em Chicago. Soja em Chicago vem com preços muito baixos e isso, na hora que faz o impacto, né, que traz o valor para a soja brasileira, quando passa por todo o processo, é o que tem jogado o valor da soja lá embaixo. E aí não temos comercialização, temos preços muito baixos também para a soja no mercado doméstico do Brasil. Mas antes de falar do mercado doméstico do Brasil, eu falo de soja em Chicago. Por que eu falo de soja em Chicago? Porque nesta terça-feira a soja lá derreteu. Essa expressão derreteu, que tem a ver com degelo, tem muito a ver com os fatores que estão ligados para que a soja caísse tanto ontem. Soja no mais curto prazo caiu de 13 até 15 centes de dólar. É uma queda muito expressiva. Negócios abaixo de 9 dólares por bushel. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, esse que a gente fala o tempo todo, né? Ainda sem uma sinalização positiva entre o acordo de Estados Unidos com China. Motivo. Agora, a grande questão fica por aquela que poderia ter sido, em algum momento, uma situação para conseguir fazer com que soja e milho nos Estados Unidos, em Chicago, subisse um pouco, o que acabou não acontecendo. Eu falo do fator climático, aquelas inundações, alagamentos em regiões produtoras que acabaram secando e agora o clima vai ficando bom. O serviço meteorológico, que é usado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele vem apontando para uma sinalização de clima bom nas regiões produtoras, e aí começam a acreditar numa safra boa por lá, e isso fez com que os valores fossem lá para baixo. Amigos, a situação é terrível, nesse aspecto é terrível, porque por lá
previsão do tempo realmente é de melhoria. Só que todos esses cenários que vêm sendo escritos já há algum tempo, desde o conflito comercial entre Estados Unidos e China, passando por essa melhora na previsão do tempo nos Estados Unidos, faz com que os valores, os preços praticados para soja em Chicago, e aí você vai ver uma consideração interessante, é o contrato de mais curto prazo, portanto, o contrato de maio, esteja, pelo menos aqui desde quando nós pegamos os números, nós temos os menores valores desde 2007. É isso mesmo. Temos os menores valores de negociação com soja em Chicago desde 2007, e é por isso que reforçamos que a grande questão hoje em relação ao preço da soja no Brasil, considerando que o prêmio estaria abaixo de qualquer maneira e que o dólar vem num bom patamar, é soja em Chicago. Só pode ser essa a questão. Você vai acompanhar conosco agora um gráfico preparado pela nossa equipe que mostra o que tem acontecido desde 2007 para cá. Cair soja em Chicago, nesse contrato de mais curto prazo, consideramos uma média até o dia de ontem, quando derreteu soja na Bolsa de Chicago, vem nos menores valores desde 2007. Portanto, é bastante tempo já com preços que não tinham essa marca. Veja só que, de acordo com a nossa apuração aqui, os valores estão em bushel, já que a negociação é em Chicago, para o contrato de maio com negócios em abril, considerando a comercialização ou a média do dia 1º até o dia 23. 2007, encontramos uma média para $7,42 o bushel. É o menor valor desse período aí, de 2007 a 2019. Aí, nós temos em 2008 um valor bem mais interessante. Chegou a $13,19 o bushel. 2013 sobe bem. Vem para $14,15 o bushel. 2017, você já vê uma inclinação de queda a $9,45 o bushel. Temos agora, em 2019, $8,60 por bushel. O cenário é o pior desde 2007, aí você tira 2019 para 2007, são 12 anos, um pouco mais do que isso, que não se tem um valor tão baixo para a soja negociada em Chicago no mais curto prazo dentro do mês de abril. E esses números que nós mostramos aqui, no entendimento da equipe do Canal do Boi, é aquele que tem trazido o maior impacto negativo, baixista, sobre o fechamento ou os valores de soja aqui no Brasil. Bom, eu falava que soja derreteu nesta última terça-feira, derreteu mesmo, quedas de 15 centes de dólar por bushel. Hoje, soja em Chicago vinha oscilando um pouco, depois de uma grande queda, se espera alguma recuperação, mas vinha com oscilação. Apresentou já hoje uma alta, depois queda. Você acompanha conosco como é que vem soja em Chicago agora? Está aqui na tela, pode colocar aqui para mim. Soja na Bolsa de Chicago, já vindo para o ambiente de queda mais uma vez. Veja só que posição de maio vem a $8,59 mais 2 o bushel. Julho, $8,72 mais 6. Agosto, $8,78 mais 4. Setembro, $8,83 mais 6. Cenário terrível nesse momento em relação aos negócios com soja em Chicago. É o que nós temos neste momento, posições com nova queda, agora perdendo menos que ontem, mas o acumulado de queda da semana realmente é extremamente expressivo e isso impacta diretamente com os preços praticados aqui no Brasil. Bom, tivemos na noite, madrugada desta terça para quarta-feira, nós tivemos a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da PEC da reforma da Previdência. Depois de muita discussão, imposições, conflitos entre, inclusive, partes que apoiam a reforma da Previdência, uma tentativa muito forte da oposição em tentar barrar e fazer com que se adiasse por 20 dias a apreciação
da PEC, mesmo assim, foi aprovada nesta última terça-feira. Isso, claro, trouxe um impacto na abertura dos negócios com a moeda norte-americana, com dólar positivo. Nesse momento, o dólar segue, claro, uma certa influência do fator interno no Brasil, mas também o fator externo brasileiro. Você vê aqui dólar subindo a R$ 3,98, é uma alta de 1,55% neste momento para a moeda norte-americana. É o que nós temos. Nós tínhamos aqui um argumento bom em relação a dólar recuar nesta quarta-feira, entretanto vai subindo, e aí nós temos principalmente mercado externo trazendo influências também para o dólar negociado aqui no Brasil. Por isso que eu vou falar com o Walter Pulga Júnior. Pulga, nós temos hoje, teríamos hoje o reflexo da aprovação da reforma da Previdência, aprovada a PEC na Comissão de Constituição e Justiça, fator interessante, que daria uma calmaria no mercado interno brasileiro. Creio até que tenha tido esse fator, mas não é só isso que influencia uma moeda americana negociada no Brasil e no mundo que vem acontecendo. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o que ocorre é que o dólar tem uma valorização frente a diferentes moedas em todo o mundo, e isso atinge também o real. Com essa valorização do dólar frente a outras moedas, não é diferente o que ocorre aqui. Portanto, há uma alta, uma disparada nas cotações do dólar. Como você viu agora há pouco, a R$ 3,98 mais 35, sobe mais de 1,5%. Na mínima do dia, quando tivemos início das negociações, Fabiano, chegamos a ver o dólar aí na faixa de R$ 13,92, R$ 3,92, um pouco acima disso. Mas essa foi a negociação mais baixa do dia. O fato é que o dólar daí para frente começa a subir, e a subir muito. Agora alta de mais de 1,5%. A reforma seguirá o seu caminho na Câmara Federal. Isso traz, lógico, uma certa calmaria para o mercado, mas o que ocorre é o seguinte, é que o movimento do dólar frente a outras moedas continua muito forte, ou seja, o dólar tem uma recuperação. Notadamente depois que foram anunciadas a continuidade, reuniões de continuidade da negociação entre Estados Unidos e a China. Agora, no dia 30, representantes do governo americano viajam para a China, tem reunião com o vice-primeiro-ministro Liu He, e em seguida já há o compromisso dos chineses virem aos Estados Unidos, portanto, caminha rapidamente para um acordo comercial, aquilo que era até então uma guerra comercial. Fabiano, essa perspectiva trouxe uma recuperação para o dólar frente a outras moedas, entre outras notícias que hoje estão sendo distribuídas pelas principais agências do Brasil e do mundo. Entre elas, a proposta de continuidade do governo chinês de preservar empresas, socorrer bancos, conceder algum alívio lá na China para algumas empresas. Tudo isso traz para o mercado uma valorização do dólar agora, e é o que ocorre frente ao real. Agora, a surpresa mesmo, Fabiano, é para o nosso índice Bovespa, que agora há pouco recuava mais de 1,30%, caía para a faixa de 94.690 pontos, tinha uma baixa de 1,28%, em alguns momentos chegou a operar com pontuação mais baixa. O índice Bovespa é referência para o mercado acionário, e as ações da Petrobras tinham um recuo de quase 1%. Portanto, o que nós esperávamos, uma continuidade até de alta, leve, mas uma alta leve para a Bolsa, e uma queda do dólar frente ao real não está ocorrendo. De fato, o que ocorre é uma queda acentuada do dólar, uma queda acentuada da Bolsa e uma alta acentuada do dólar. Bom, o mercado vai se acomodando agora, e é esperar para conferir, Fabiano. O mercado lá fora sofre muitas mudanças nesta semana, e aqui no Brasil, quando esperávamos uma calmaria, como você disse, ela não ocorreu. Mas a perspectiva não é tão ruim assim, pelo menos segundo analistas de mercado. Não há nada que faça reverter esse quadro rapidamente, tanto para pior como para melhor. O dólar já bateu R$ 4,00, não está distante disso, e podemos ver o dólar ainda na faixa de R$ 4,00 daqui para frente. É esperar um pouco para a acomodação das discussões internas e ver o reflexo desse acordo entre Estados Unidos e a China lá fora. É com você. Obrigado, Pulga. Até daqui a pouco ele volta. Eu vou aqui conversando aqui com alguns telespectadores, daqui a pouco a nossa produção vai colocar em tela a participação de cada um deles, e estavam perguntando aqui o cálculo, de como que ficaria o valor da soja hoje no Brasil, no porto brasileiro,
caso nós tivéssemos soja em Chicago num patamar normal para a situação. A situação é de um estoque americano muito alto, né? Então nós teríamos soja a 9,20, 9,23, eu estou usando os dados até 9,30, 9 dólares e 30 centos por bushel, números que foram apresentados pelo França Júnior em conferência da Datagro lá no mês de janeiro. Ele apontava, caso tivesse um acordo comercial, soja voltaria para esse patamar, né? E é o que acabou acontecendo em algum momento, né? Se tivesse ocorrido isso, um acordo, ou pelo menos um entendimento melhor, certamente o dólar também não estaria a quase R$4, como nós acabamos de mostrar, estaria mais baixo. Imagina aí 3,80, 3,85, é muito provável que a soja paga nos portos brasileiros estaria indo numa casa aí de entre 85 até R$92 a saca, considerando que soja melhoraria os valores de negócio em Chicago, mas isso também faria ceder o acordo, faz ceder o dólar no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Uma coisa, né, iria acompanhar a outra. Nós teríamos provavelmente dólar comercial aqui no país, e isso daria ali uma certa situação melhor para a soja, preço pago no porto brasileiro. Vamos ver então como é que está esse preço. Vamos saber como é que está a apuração da Grãos Corretora. Grãos Corretora vem com R$ 77,00, informando R$ 77,00 a saca de 60 quilos, valor de referência para Santos e também Paranaguá. Neste momento, o destaque no Agricultura BR, mostrando valores para portos brasileiros. Daqui a pouco a gente mostra aqui as participações de público no Agricultura BR. E nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou falar que a indústria frigorífica do Brasil, e aí eu falo das 4 maiores indústrias, tem um faturamento, né? Então ganharam mais valor na casa de 30 bilhões de reais, apenas em abril 17 bilhões de reais, já faturam com a situação da China em relação à peste suína africana, e nós vamos dizer por que o produtor brasileiro, o pecuarista, tem que receber mais. A expectativa é essa, mas tem mesmo que receber mais por conta desses bovinos e também outros animais que serão entregues para abate. Aproveite para entrar em contato conosco, o nosso número no WhatsApp é o 67996562266. Daqui a pouco a Agricultura BR de volta. E o Agricultura BR fala de um assunto agora que nós temos dito já há bastante tempo. Vou contextualizar. A peste suína africana lá na China abre uma grande possibilidade para as carnes brasileiras, para o complexo carnes do Brasil. Abre mesmo. Isso a gente tem dito já há algum tempo. Se o Rabobank tiver medianamente certo e tiver ali a morte ou o sacrifício de 150 milhões até 200 milhões de cabeças de um rebanho de 360 milhões de suínos, olha, são 12 milhões, 14 milhões de toneladas a menos de carne suína que será produzida lá na China, e eles vão ter que comprar carne suína de algum lugar e vão ter que comprar muita carne bovina e de frango também. E a gente tem sempre dito assim, ó, Brasil pode ganhar com isso. Quando a gente fala Brasil, a gente está falando principalmente do produtor rural brasileiro, né? O que isso pode representar nas cadeias produtivas e, consequentemente, na era da produção. E eu vou olhar para cá para falar o seguinte, já tem gente ganhando. Está vendo se está na tela? Espero que esteja aqui a tarja, né? Claro, também. Senão eu vou ficar bravo com a minha produção ali. Mas olha só, olha no Caracteres. Já tem gente ganhando e ganhando muito. A indústria frigorífica brasileira, desde o começo do ano, já tem apenas nas elevações, né, naquilo que está sendo considerado do valor dos frigoríficos brasileiros, nas ações negociadas, já tem um ganho de mais de 31 bilhões de reais. O mês de abril tem um registro de 17 bilhões de reais que eles estão valendo mais nesse momento, né, em torno daquilo que vai sendo ganho em relação à indústria frigorífica, o valor das ações negociadas. Então, vão subindo os valores em relação às ações dos frigoríficos brasileiros, dos 4 principais frigoríficos, Minerva, Marfrig, BRF e JBS. Esses últimos 2 com uma alta no valor das ações bastante expressivos na Bolsa de São Paulo, na Bolsa Brasileira. Nós vamos mostrar agora como que isso tem tido efeito sobre o mercado de ações no Brasil, para as 4 principais indústrias frigoríficas do país, e depois vamos mostrar como é que tem que se comportado o valor da arroba do boi gordo aqui no Brasil e por que no nosso entendimento o pecuarista precisa não só esperar, mas brigar por um preço melhor nessa arroba.
Não é uma questão de estimativa, não. É uma questão de já está se ganhando. Mês que vem, a ministra Tereza Cristina vai para a China e o embaixador aqui no Brasil já disse que é meio que acertado. Vão habilitar mais plantas frigoríficas mesmo e a expectativa é de compra de todos os tipos de carne em volumes maiores. Mas nós vamos mostrar, então, esses números aqui que nós destacamos de negócios na Bolsa Brasileira, Bolsa de São Paulo. Você tem aqui, de acordo com a B3, né, a sigla aqui que nós estamos destacando, a primeira delas, é da BRF, negociada sobre a sigla BRFS3 para essa empresa. Veja só, no dia 25 de março desse ano, né, cerca de um mês, estava em R$ 21,85 o valor da ação. Nesse dia 24, a apuração acabou de acontecer, R$ 30,07. A alta no período para o valor da ação da BRF é de 27,4%. Não é pouco, não. 27,4% em um mês. Vamos ver as demais plantas frigoríficas agora. Agora destaque para outra grande, a segunda que tem ganho bastante também com essa situação. Você tem aqui comigo, pode colocar na tela aqui para nós, agora as ações da JBS. É a segunda que tem mais ganho nos valores das ações nesses 30 dias. De acordo com a apuração na Bolsa de São Paulo, na B3, as negociações das ações sobre a sigla JBS S3 venha no dia 25 de março com valor de R$ 14,44. Neste momento, negócios a R$ 19,64, nesse período de 30 dias, alta de 27,36%, de acordo com a nossa apuração aqui, mostrando esse período de 30 dias. Vamos ver agora os números que nós temos para Marfrig. Marfrig também, uma das 4 grandes indústrias frigoríficas do país, vem com ganho acima de 20% para o período. Olha só, no dia 25 de março, valor de R$ 5,84 da ação. Nesse dia 24, R$ 7,29, alta de 20,71% para o período, é o destaque que trazemos aqui para a Marfrig, negociada sobre a sigla MRFG3. A última indústria que eu destaco é o frigorífico Minerva, também frigorífico com características exportadoras, é o que menor ganha dos grupos dos 4, mas ainda assim, 30 dias, o valor das ações subindo mais de 13%. Veja só conosco que, de acordo com a apuração aqui na Bolsa de São Paulo, no dia 25 de março, valor da ação em R$ 6,89, nesse dia 24 vindo para R$ 7,92 o valor da ação, uma alta de 13,03%, é o que nós destacamos em torno do que acontece com o valor das ações dessas indústrias frigoríficas. Por que a gente fez questão de mostrar? Porque a notícia é essa. Um ganho sobre o valor das empresas, elas já estão valendo mais. Por quê? Porque o mercado, principalmente os principais analistas do mundo, eles acreditam que a China vai precisar de 4 a 5 anos para se recuperar desse baque, dessa pancada que foi, ou que está sendo, essa peste suína africana lá no país. Então, o mundo vai ter que comprar mais carne. Quem tem condição de fornecer é o Brasil. E aí é carne suína, claro que vai ser beneficiado o complexo todo, mas carne bovina tem uma situação muito favorável para este momento. E é por isso que nós estamos falando, especialmente para o pecuarista brasileiro, toda essa situação aqui do complexo carnes influencia o complexo agrícola, né, da soja, do milho e assim por diante, mas falando especificamente com o produtor de gado do Brasil, porque esperar por um valor melhor já não se trata de uma estimativa, é uma realidade, é brigar por esse preço maior mesmo. Eu vou trazer agora os números do GPB em relação aos valores negociados para a arroba do boi gordo. Vamos ver como é que está se comportando o valor dessa arroba do boi gordo, de acordo com o GPB, balizador aqui no estado de São Paulo para o macho inteiro, valor à vista com fundo rural a R$ 159,64 a arroba. Você vê aqui que não está considerando a premiação, então o valor total é o mesmo, o pagamento é à vista, de acordo com o grupo, a escala média está vindo com quase
quase 7 dias, 6,8 dias nesse período médio aí do dia 16 até o dia 22. De acordo com o grupo, em relação à semana retrasada, vem com aumento perto da casa de 0,7%, destaque aqui na Agricultura BR. Vamos ver como é que está o estado do Mato Grosso, é o maior produtor, o maior rebanho bovino do país. Nós temos aqui Mato Grosso, eu já adianto, né, eu sempre falo isso por aqui, eventualmente, mas que Mato Grosso tem tido um abate de fêmeas muito elevado. E isso vai também representar impacto nos valores do boi gordo em algum momento. À vista, com fundo rural considerado, R$ 142,43 a arroba. Mesmo valor total, pagamento é à vista, escala média de 7 dias, 7,1 dias aqui, de acordo com o grupo de produtores do Brasil. O estado do Mato Grosso está com um preço estabilizado, de acordo com o GPB, para o boi comum, apenas com pequena queda de 0,1%. A escala média subiu 2 dias, de acordo com a apuração. Vamos para o Mato Grosso do Sul, praça importante do Brasil. Tem ali, aqui no Mato Grosso do Sul, tem um berço importante para a tecnologia, para a genética bovina do Brasil inteiro. Você vê aqui valores a R$ 145,29 a arroba para pagamento a dias, escala média alta, 8 dias e meio de escala, de acordo com o GPB. Vem com o estado que mais teve aumento de preço da arroba do boi comum, 1,7% na média, porém a escala está mais alta em 2 dias, frente ao último período considerado pelo GPB. Vamos trazer mais um estado, Minas Gerais, também estado de tradição, né? Nesse momento temos, inclusive, os preparativos, né? Tá para acontecer, ou já acontece, de certo modo, nesse momento, a Exposebu, porque começa antes o clima todo de feira. Minas Gerais vem com macho inteiro de R$ 150,92 o valor da arroba, pagamento à vista, também com média de 7 dias, assim como Mato Grosso e São Paulo. Se mantendo firme como na semana retrasada, mas a escala também elevada em 3 dias. Trazendo aqui o último estado que é destacado pelo GPB, estado de Tocantins, você acompanha comigo aqui, praça importante brasileira, R$ 142,00 o valor da arroba, pagamento à vista, escala de 8 dias. Tem preços firmes com aumento de R$ 1,00 em média por arroba do boi gordo, em relação à semana retrasada. A questão é que a escala aqui também subiu 3 dias, de acordo com o GPB, é o que nós destacamos aqui no Agricultura BR. Trouxemos os preços da arroba do boi gordo um pouco mais detalhados no dia de hoje, raramente a gente faz isso, mas é por conta dessa relação com a questão da China, questão da peste suína africana e como que a indústria frigorífica já fatura, já vale mais, já está ganhando bastante com essa condição. E aí, nós vamos ter, a partir do mês que vem, algo que provavelmente, e se confirmando o que está se esperando, vamos ter provavelmente a situação da abertura ou de habilitação de novas plantas, ou mesmo a compra mais elevada de carnes do Brasil, de suíno, de frango e principalmente de bovino. Então, esse é um momento importante em relação ao posicionamento do produtor rural em torno daquilo que pode acontecer com os valores da arroba. Nós vamos para um rápido intervalo comercial agora. Daqui a pouco a gente vai voltar e vai falar a respeito de cana-de-açúcar e vou falar também que a Argentina, hoje e amanhã, estão lá na China tentando elevar suas exportações de produtos agropecuários. É daqui a pouco, depois do intervalo. Falo agora a respeito do último levantamento que foi apresentado pela Conab na manhã de ontem para o setor sucroalcooleiro. Apresentou cedo números, trouxemos esses números e logo depois do almoço a Conab corrigiu, né? Fez uma correção em relação às suas estimativas que foram apresentadas para etanol e açúcar. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Walter Pulga Júnior, que conversa conosco aqui, falando um pouco desses números que mexeram com o preço do açúcar em Nova York, Pulga. Mexeram sim, viu? De certo modo, contribuiu também uma alta do petróleo, viu, Fabiano? Importante ressaltar. A alta do petróleo, lógico, aumenta a competitividade do etanol com a gasolina e a perspectiva é de que haja a utilização de maior quantidade de cana para a produção de etanol do que para a produção de açúcar. Aliás, a Conab admitiu, né, que a moagem brasileira estaria em torno de 620 milhões de toneladas, né, números bem próximos aos números da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e também do IBGE. Né? A Conab admite, então, que só no Centro-Sul nós tivemos aí a moagem de 573 milhões de toneladas de cana. Resumindo, a produção de açúcar
prevista inicialmente para quase 31 milhões e meio de toneladas, caiu para pouco mais de 29 milhões de toneladas, ou seja, a produção de açúcar no Brasil caiu quase 23,5%. Caiu 23,3%, segundo dados da Conab. Aliás, a Conab indicou uma redução de 9 milhões na produção de açúcar desta safra em relação à anterior, portanto, um número bem, vamos dizer, bem abaixo, mas já previsto, né? Afinal de contas, o etanol traz uma rentabilidade maior para o usineiro, ele destina a maior parte da cana para a produção de etanol e não de açúcar. Agora, um dos principais ajustes nos cálculos da Conab, que corrigiu ontem à tarde os números divulgados, foi feito em relação a São Paulo, né? A Conab reajustou os dados de São Paulo para 18 milhões e 200 mil toneladas, né? 2 milhões a menos do que previa anteriormente, mesmo volume apurado, aliás, pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar. A perda deste ano em relação ao volume anterior é de quase 5 milhões e 700 mil toneladas, né? Ou seja, uma redução bem grande. Minas Gerais, o segundo maior produtor do país, chegou a produzir 3 milhões e 100 mil toneladas, reduziu 1 milhão e 200 mil toneladas na sua produção. Agora, a Conab, você lembrou bem, aponta para um volume recorde de mais de 33 bilhões e 140 milhões de litros de etanol no país. Desse volume, quase 23 milhões e meio foram de etanol hidratado, né? Álcool hidratado, 45% a mais da safra anterior. Então, o consumidor procurou mesmo o hidratado. Agora, ontem, com a alta do petróleo, nós tivemos aí uma recuperação nos preços do açúcar. Isso se une aí à informação de que nós vamos produzir menos açúcar também daqui para frente, ou seja, não há interesse, a julgar pelo que estamos analisando com os dados divulgados pelas agências, perspectiva de recuperação para a produção de açúcar. Portanto, o que nós temos é uma alta para o açúcar no mercado internacional. Veja, ontem, né, a Trading Sucden já disse que as altas do petróleo tendem a dar suporte para o açúcar no curto prazo e mais, até puxá-lo para além daquele patamar de 13 centavos de dólar por libra-peso, né? Como a Conab divulgou a estimativa para a produção brasileira aí em 29 milhões de toneladas, bom, o indicador também veio em alta, o açúcar cristal, levantamento feito pelo CPEA, caiu 0,29% para R$ 69,36. R$ 69,36 a saca de 50 quilos, mas a perspectiva é de que nós tenhamos aí alguma recuperação para os preços do açúcar, também auxiliados pelos preços do petróleo. É isso, Fabiano, é com você. Obrigado, Pulga. Uma boa tarde para você. E o Agricultura BR agora traz em destaque cotações de mercado. Veja como está a cotação do milho. O Agricultura BR destaca que uma comitiva argentina está nesta quinta-feira e sexta-feira lá na China negociando a ampliação das exportações de produtos agropecuários, principalmente soja. A Argentina é um tradicional produtor e exportador de óleo de soja e de farelos. É importante lembrar, a Argentina ela lida com a sua produção historicamente voltada para esse tipo de produto e foram lá para agora negociar embarques de soja em grão, principalmente entre outros produtos. Destaque para este sábado. Neste sábado, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ, durante o dia de abertura oficial da Expo Zebu 2019, vai ter às 16 horas, portanto, bem após o lançamento da abertura oficial, vai ter um debate, um painel, no qual vai discutir o futuro do agronegócio brasileiro e vai contar com a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina Correia da Costa, de acordo com o que informou a assessoria da associação. O Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais informações para você. E de acordo com o CPEA, a colheita do café 2019-2020
foi iniciada em todas as áreas de produção do país, foi o que informou o CPEA nesta quarta-feira. Os dados mostram que isso acontece, e agora nesse ano de maneira mais acelerada, por conta da florada que foi antecipada no ano de 2018 e também a onda de calor que aconteceu em dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Esses fatores fazem com que as áreas de produção no Brasil, mesmo com bienalidade negativa para o arábica, tenham uma expectativa de boa produtividade e, consequentemente, uma boa produção. Apesar de menor do que no ano passado, uma produção muito boa para um ano negativo na questão do biênio. E isso mexe com os preços, principalmente aqui no Brasil, depois dessa informação que vai sendo computada e analisada pelos investidores na Bolsa de Nova York, que tem feito fortes pressões. Nós temos os valores mais baixos dos últimos 13, 14 anos na Bolsa de Nova York para o café arábica. E é para lá que nós vamos agora, vamos trazer em destaque como é que estão os valores negociados na plataforma Ice Futures. Nós temos aqui nova queda, você observa que negócios abaixo de $1 por libra-peso, já faz muito tempo que a gente não tem uma situação como essa. Posição de maio, 91 centes por libra-peso, julho, 92 centes mais 85 por libra-peso, setembro, 95 mais 35 a libra-peso, dezembro, 99 centes por libra-peso, é o que nós temos em destaque, preços bastante baixos em relação ao que vem acontecendo, é o preço mais baixo, eu ressalto isso. Esses valores que eu destaquei agora são os mais baixos dos últimos 13 anos. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco você vai acompanhar conosco informações a respeito de impostos para o produtor rural brasileiro. Aproveite para entrar em contato conosco, manda sua mensagem no nosso WhatsApp, o número é 67996562266. Voltamos já! E no estado do Rio Grande do Sul, após 5 meses de queda, o índice de inflação de preços ao produtor teve alta no mês de março, é o que nós vamos agora conferir na reportagem de Annelise Nicolodi. O indicador registrou 1,95% de alta, tendo os preços da soja, do trigo e dos suínos como destaque. O relatório também aponta aumento no índice de inflação dos custos de produção de 0,32%, movimento contrário aos resultados dos 3 meses anteriores. Mesmo com a queda nos preços dos fertilizantes, o resultado teve a influência do aumento nos custos dos defensivos agrícolas, especialmente pela variação cambial. Mas se os custos no campo apresentam inflação superior ao índice de preços ao consumidor, movimento inverso acontece em relação aos preços pagos aos produtores e aos praticados nas gôndolas dos supermercados. Enquanto em 12 meses o IIPR ficou em 5,74%, o IPCA Alimentos atingiu 6,74%. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR. Daqui a pouco eu convido já você a participar e acompanhar a nossa programação, porque você tem o Shopping do Cimental Brasileiro, primeiro shopping, grande evento aqui pelo Canal do Boi. Então, olha só. Vamos falar de soja de novo, vou trazer aqui os números. Ressalto as informações da abertura do Agricultura BR. Eu falava a respeito da derretida que tivemos para os valores negociados com soja na Bolsa de Chicago nesta terça-feira. Uma situação causada pela melhora do clima nos Estados Unidos, já uma expectativa de situação mais favorável para o cultivo das culturas, principalmente soja. E além de não ter nada efetivo, informação nova, positiva, em torno do possível acordo comercial entre Estados Unidos e China. Hoje temos soja que oscilou na abertura dos negócios, chegou a operar em alta, caindo novamente. Vamos para a tela, vamos ver como é que vem soja em Chicago agora. Finalzinho do programa e soja em Chicago só piora. Vem caindo agora 3 centes de dólar, 3,4, 3,6 centes. Posição de maio vem negociada a $8,58 o bushel. Julho, $8,71 mais 6.
Agosto, 8 dólares 77 centes mais 6 por bushel. E a posição de setembro, 8 dólares 83 centes mais 2 o bushel. É o que nós temos agora em negócios com soja na Bolsa de Chicago, nova queda. Se eu somar o que aconteceu ontem com hoje, já temos aí quase 19 centes de dólar abaixo. É uma despencada para os negócios com soja em Chicago. Lembra o senhor o que eu disse hoje? Soja em Chicago hoje tem sido determinante para os valores do preço no porto aqui no Brasil e, consequentemente, também no mercado físico, doméstico do país. Por quê? Porque nós teríamos mesmo, de qualquer maneira, com colheita do Brasil já concluída, teríamos preços mais baixos ou prêmios mais baixos no porto. O dólar viria, mesmo que mais baixo, com um acordo comercial entre China e Estados Unidos, viria ali na 3,80. Se soja em Chicago tivesse a 9,20, 9,30, mais ou menos teríamos valores muito mais interessantes pagos aqui no Brasil também. Dólar comercial, assunto de agora, e que nós tínhamos tudo para ter dólar hoje no país recuando, né, que faria sentido por conta da aprovação da PEC, da reforma da Previdência, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal na noite de ontem. Mas os motivos do dólar subir não são domésticos, não são internos, são internacionais. Dólar sobe no mundo todo. E aí, nós tínhamos dólar a 3,98, já tem gente falando em R$4. Nesse momento, o dólar segue com uma alta forte, 1,39% de alta, agora um pouco mais baixo que na abertura do programa, a R$ 3,97. E com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe, este é a Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.